Oi, gente, eu sou Esther, eu faço engenharia de materiais na Poli. Atualmente eu faço, aqui no JP eu sou estagiária da mesa de derivativos. E é isso, depois eu vou contar para vocês um pouquinho mais sobre a minha história, deixar os meninos se apresentarem. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês hoje. É muito legal aí a participação de todo mundo. Meu nome é Matheus Campos, eu me formei em Engenharia da Computação na Poli em 2018 e desde dezembro estou fazendo parte do time de Investment Banking do JP Morgan. Mais para frente a gente fala mais um pouquinho, mas é um prazer aqui falar com vocês. Pessoal, tudo bom? Boa noite. Meu nome é Vitor Mireu. Eu formei em Engenharia Mecânica na Poli também em 2018 e estou no banco desde dezembro do ano passado, então estou aí 9 meses. Espero poder contribuir aí com as dúvidas de vocês. Acho que a ideia é ser um negócio bem dinâmico aí. Perguntem bastante aí que a gente vai batendo um papo. Bom, eu sou o Igor, eu me formei em Engenharia Civil no meio do ano passado, mas estou no banco desde 18, então vai fazer 2 anos que eu estou aqui no JP Morgan. Como a Luísa e o Vitão falaram, a ideia desse chat aqui hoje é ser bem informal, assim. A gente há uns anos atrás estava no lugar de vocês, então fiquem à vontade para distribuir perguntas aí, o que vocês quiserem entender, a gente está aqui para isso hoje. Bom, pessoal, vou dividir aqui minha tela, porque eu tenho uma apresentaçãozinha. Bom, espero que todo mundo consiga ver. Estão vendo? Então, beleza. Bom, gente, só passando bem rapidamente JP Morgan, para quem não conhece, tá? Sei que muita gente sabe o que é, mas também tem aquelas pessoas que não sabem, então eu vou passar bem rapidinho. Deixa eu passar aqui. Então, o JP, ele é um banco, nós somos um banco americano de investimento. O JP tem mais de 200 anos de história, é um dos bancos aí mais respeitados do mercado e um dos bancos mais antigos também. Aqui no Brasil, a gente tem presença há mais ou menos 120 anos, mas com presença local há mais ou menos um pouco mais de 60 anos. Então, acho que é uma das grandes diferenciais do JP Morgan é que a gente consegue trazer todo esse mundo, essa visão global com expertise local Brasil. Bom, vou passar agora para uma das partes um dos pontos que eu mais gosto no JP, falar um pouquinho sobre como que é a nossa estrutura global. O JP é um banco extremamente, assim, a gente tem uma gama aí de presença local muito grande, a gente está em mais de 100 mercados, presentes em mais de 57 países, e a gente tem mais de 250 mil funcionários no mundo, então é bastante gente. E, assim, um adendo para essa parte, realmente é um dos pontos que faz o JP ser o que acho que os meninos, a Esther também vai passar um pouquinho sobre isso, como que é o dia a dia, mas a gente tem uma super conexão com os Estados Unidos e com o mundo inteiro. A maioria dos times são regionais e o mais legal é que a gente realmente não tem essa barreira de comunicação, todo mundo tá e falando a mesma língua, que é o inglês, então a gente está sempre em contato com todo mundo no mundo inteiro, e isso é realmente um ponto muito interessante, ter esse contato, ter conexão com essas culturas, com outras pessoas. Então, eu, particularmente, é um dos pontos positivos de trabalhar numa empresa como o JP Morgan, tá? Agora eu vou passar um pouquinho, bem rapidamente, de como a gente é dividido. Então, como eu expliquei para vocês, a gente tem aí muito tempo de história. Isso faz com que também nós tenhamos nos tornado líder no mercado. Então, esse é mais ou menos o jeito como nós somos divididos, tá? A tecnologia, na verdade, está dentro, mas eu já explico. Então, basicamente, a maioria das nossos... O JP, ele tem uma gama de produtos, basicamente, que todo o mercado financeiro tem. Não é só uma gestora ou uma corretora. Então, a gente tem basicamente todos os produtos que o mercado financeiro oferece. E a maior área dentro do JP Morgan é o CIB. O CIB é onde fica aí
o M&A, que é fazer aquisições de empresas, o crédito, pagamento, os meios de operação e todo o mundo que dá suporte para esses produtos entram também dentro do mundo de CIB. E aqui no Brasil, onde a gente tem a maior gama de produtos, de serviços, é por isso que a maior número das nossas vagas também ficam dentro do mundo de CIB. Entrando um pouquinho em Asset Wealth Management, Asset é a gestão de fundos. O Wealth Management é conhecido como o famoso Private Bank, é onde a gente faz aí a gestão de grandes fortunas e é a única área do banco onde a gente realmente atende pessoas físicas, tá? Só dividindo, assim, um parênteses, né? Existem dois tipos, banco de atacado, banco de varejo. Então, o banco de varejo é o banco que atende pessoas físicas, então aqui um Itaú, um Santander, e também tem os bancos de atacado que são os que atendem as instituições, que é o caso do JP Morgan. Cross-Firm Functions entra todas as áreas do banco como instituição, é a área que toda empresa tem, então entra aí dentro um RH, jurídico, compliance, facilities e todo esse mundo entra dentro do Cross-Firm Functions. O Commercial Bank, para ser super sincera, aqui no Brasil a gente tem uma presença super pequena, a gente basicamente atende as subsidiárias de US, de middle office. E o tecnologia, assim, tá com uma caixinha diferente, só para enfatizar que é realmente uma área que a gente tem uma a gente super valoriza, não só, principalmente agora, né, que a gente está no século XXI, super tecnologia, mas também por a gente ser um banco, precisa aí dessa questão de dados, que é super importante, e não só isso, o suporte para as áreas. Então, por exemplo, se é um time de tecnologia que está dando suporte para a mesa de operação, na verdade eles entram dentro de tecnologia que dá dentro do CIB, mas a gente sempre gosta de deixar numa caixinha separada, porque a gente realmente valoriza muito esse mundo de tech. E só dividindo um dado, dos 250 mil funcionários que temos no JP Morgan, cerca de 50 mil são de tech. Então, realmente, é bastante gente. E passando super rápido agora para a parte de cultura, assim, para ser muito sincera com vocês, na época que eu estava procurando estágio, muita gente falava, tem que ver cultura, né, princípios. Eu jurava que era assim, que não existia nada disso, que era só entrar na empresa. E depois, quando eu comecei a entrar no mercado de trabalho, eu comecei realmente a perceber o quanto isso é importante para o nosso dia a dia. Então, sempre, pelo amor de Deus, quando vocês forem se aplicar, olhem a cultura, olhem os princípios da empresa, isso é super importante. E eu, particularmente, sou super fã da cultura JP Morgan. Tem uma cultura super inclusiva, acho que a Esther também, que é super engajada nas questões de diversidade, pode falar um pouquinho sobre isso. Diversidade realmente é um core nosso, e o JP realmente acredita que a diversidade traz essa melhoria nos times, traz ideias inovadoras, realmente aí um up nos serviços que a gente pode prestar para nossos clientes, e a ideia sempre é prestar o melhor serviço. Então, realmente, essa cultura colaborativa, essa cultura de dar suporte, de estar aberto para as pessoas, isso realmente faz parte aí do nosso dia a dia. E sem contar também que, eu acho que não é segredo para ninguém, que o mercado financeiro é conhecido por ter aí uma remuneração um pouco acima da média, né? Então, este é um dos pontos que eu gostaria de tocar. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a JP Morgan, cultura, empresa, fiquem super à vontade. No finalzinho a gente vai, depois que o pessoal se apresentar, a gente vai abrir para perguntas. Então, estamos super abertos para responder. Então, agora já finalizei aqui, eu vou passar para o pessoal. Esther, está mutada. Valeu, obrigada. Bom, gente, se vocês já tiverem alguma dúvida sobre essa parte que a Luísa falou, aproveitem para já mandar no chat, a gente está de olho em todas as perguntas, e aí se tiver alguma coisa, uma parte que você já não entendeu, pode mandar lá. Bom, vou falar para vocês um pouquinho sobre mim. Como eu falei, eu faço engenharia de materiais e eu trabalho na mesa de operações do JP, o que é bem diferente, assim, a maioria das pessoas perguntam sobre isso. A mesa de operações, ela basicamente funciona, ela tem vários
várias separações. Então, você tem a renda fixa, você tem a renda variável, você tem o front office, o back office e o middle office. Então, eu trabalho na parte do front office, operando mesmo, trabalhando nas variações de mercado, executando, comprando, vendendo. E existem muitos produtos diferentes ali e várias coisas. Então, quando eu ouvi falar sobre a oportunidade da vaga, quando eu comecei a me inscrever, o meu maior medo como politécnica era justamente essa questão de que eu não fazia ideia de nada, nenhuma dessas coisas. Eu nem tinha muita noção sobre essa separação do front office, back office, middle office, sobre os produtos diferentes que a gente podia oferecer. Eu não tinha muito essa noção. Então, eu lembro que na minha entrevista eu falei até para o meu chefe, para o meu atual manager, falei para ele assim, mas Cordeiro, eu não sei sobre isso, mas eu sei aprender. E isso eu consigo fazer. Então ele falou assim, beleza, então já vou te dar a sua primeira aula hoje. Na entrevista mesmo ele me ensinou algumas coisas, já me deu algumas dicas do que eu poderia estudar para quando eu entrasse. E foi mais ou menos isso. Eu estava procurando um estágio, vi a vaga, conversei com o pessoal do RH, conversei com a Bruna. Elas falaram para mim assim: olha, realmente, você não precisa saber, porque essa era a minha maior insegurança. Eles falaram: você vai conseguir aprender tudo lá. E quando eu cheguei, eu lembro que na minha primeira semana, o meu chefe me entregou um livro e falou assim: olha, o que você precisa saber está aqui. E vamos sentar toda semana tanto tempo que eu vou te ensinar. E todo dia, ou umas 3 vezes por semana, ele sentava comigo, pegava umas folhinhas e começava a explicar do básico, assim, tipo, ó, a bolsa funciona assim, vai para cá, vem para lá, funciona de várias formas. E cada coisa que acontecia era uma lição nova. Então, até hoje eu tenho todas as folhinhas que ele me ensinou, todas as anotações dele, falando tipo assim, olha, isso aqui, desde a estrutura de como a gente se relaciona lá, até coisas mais complexas de mercado, que eu acho que no momento talvez não faz sentido eu explicar para todo mundo aqui. E foi isso. Eu acho que a minha maior insegurança era essa, sobre teoria, e com certeza dá para aprender na prática. Hoje em dia, eu estou cobrindo mais de uma mesa, eu estou fazendo derivativos para swap, para volatilidade de opções, também fazendo aluguel e dando uma força com o pessoal de CIM, que é meio que a gestão de caixa da mesa. Então, assim, para uma pessoa que há 1 ano e 3 meses atrás não sabia nada, pode acreditar que em 1 ano você vai aprender muita coisa. E essa ideia, essa cultura do JP de realmente ensinar as pessoas, eu sou a prova viva disso, e muitas outras pessoas que eu conheci aqui, de que a galera realmente vai sentar com você, te ensinar, anotar, tirar dúvida, te mandar um exercício para você fazer. Eles estão sempre muito disponíveis para te ensinar muitas coisas, então é mais ou menos isso. Quanto à parte de cultura e diversidade, que a Luísa falou, realmente o JP tem vários BRDs, que são os grupos de diversidade que a gente fala aqui. Tem grupo para galera negra, que chama Bold, tem uma comunidade agora que está surgindo mais asiática, tem LGBT, tem vários grupos de afinidade em que você pode se comunicar, falar sobre você, se você se enquadra nesses grupos, se você sente que faz sentido para você, não só as pessoas que se identificam como negras ou LGBT, mas também as pessoas que se sentem aliados e que querem ajudar a causa, sabe? Tem uma on the Move também, que é o grupo para mulheres, é uma coisa bem bacana. Pessoal, dando sequência, não sei se você quer complementar, Stan? Ou posso... Pode continuar aí. Vamos lá. Bom, acho que a partir de agora, né, eu, o Matheus e o Igor, a gente é do IBIA, então acho que nossa conversa vai ser bem complementar com o que a Esther tem para passar para vocês. Contando rapidinho aqui minha história, como eu me preparei para entrar no estágio. Meu caminho foi um pouquinho diferente, porque eu acabei querendo começar a trabalhar um pouco antes. Então, eu estagiei na P&G, na área de finanças. Tá? Eu fiquei lá durante quase 2 anos. Então, fiquei ali em paralelo com a Poli. Depois disso,
fui fazer um estágio em Research para cobrir a área de varejo e bens de consumo na Merrill Lynch. E então, só depois de formado, eu fui para a IB, entrando no trainee do Itaú BBA, e depois, ano passado, entrei para o JP, tá? Então, também quem tiver dúvida, às vezes, de como é a área, mercado financeiro versus empresa, ou research versus IB, acho que dá para discutir bastante em cima disso aí. Na Poli, como eu falei, eu cursei engenharia mecânica, então acho que é um curso aí que exige bastante, basicamente todos os cursos da Poli. Mas eu acho que a gente consegue um tempinho aí para ir se envolvendo em atividades, então eu acabei participando do Poli Finance, que é um grupo, acho que está indo super bem aí em competições, e acho que está agregando aí o pessoal também, pelo menos na minha época, imagino que continua. O pessoal fazia o curso de mercado financeiro, então para passar um pouquinho aí de conhecimento para o pessoal da Poli, sempre ajudou bastante. E, bom, depois do Poli Finance, eu fiquei cerca de uns 2 anos no Poli Finance como uma atividade extra. Tive a oportunidade de ser monitor da disciplina de Valuation lá na FEA, justamente por essa interação. E acho que quem é interessado em matéria optativa, então você consegue ir lá e fazer matéria. A professora Lilian é super boa e consegue ajudar bastante, principalmente quem está interessado, ela ajuda muito, assim. Mas aí a gente pode entrar em um pouquinho mais de detalhes aí, né, de como a gente pode se preparar e tal, que eu acho que é a conversa que vai mais longe, tá? E aí, passando um pouco para o banco e para a área, acho que concordo 100% com a Luiz e com a Esther. Eu acho que o JP tem uma cultura muito boa. Acho que mesmo o mercado financeiro, que, né, costuma ter uma fama um pouco, né, de uma cultura não tão positiva, eu acho que o JP, quem entra no JP, você fala com qualquer amigo seu, pode ter certeza que tem só coisas boas para falar nesse sentido. As pessoas realmente estão ali dispostas para ensinar, e mesmo, por exemplo, no IB, que a gente está acostumado a lidar com bastante pressão e datas e tudo mais, acho que a convivência aí é super, super positiva, tá? E no ponto de diversidade, o que eu acho muito bacana, acho que a Esther é bem mais envolvida nas atividades e pode dar muito mais detalhe, mas acho que se você pega o IB, que normalmente é uma área que só tem homens, tá, na maioria dos bancos, o JP daria, nos júniores, metade, tá, tranquilamente. Então, a gente realmente conseguiu construir um time bem bacana nesse ponto de vista. Bom, e sobre a área, passando rápido para vocês, o departamento de banco de investimento ele é dividido geralmente em três áreas, né? Então, você vai ter a área de fazer as aquisições, o ECM e o DCM, né? O ECM é a área de capital markets, que é responsável aí, dentre outras coisas, por trabalhar em IPOs e follow-ons. Eu acho que atualmente vocês estão vendo bastante empresas aí na bolsa aí. Ontem a gente teve a Soma, o grupo Soma, fazendo a sua IPO. E o DCM é o pessoal que trabalha com dívida também, que, dado tempos de Covid e tudo mais, também está super aquecido. Então, são essas três grandes áreas, tá? No JP, a área de dívida fica totalmente separada, né? Quando você entra, você vai trabalhar mais focado em equities e em M&A, tá? Eu não vou ser super detalhista aqui, porque eu acho que o Igor e o Matheus também podem complementar, mas só para passar aí para vocês também um pouco que às vezes a gente olha o mercado financeiro como uma caixa preta, né? A gente não sabe bem, acho que é tudo igual e tal, e dentro do banco as áreas são assim completamente diferentes, tá? Mesmo as sub-áreas são diferentes, então acho que o mais importante realmente é vocês irem conversando com amigos, participarem de palestras como essas e irem entendendo aí o que realmente faz sentido para vocês, que eu acho que a gente consegue, cada área ali do banco vai ser o melhor para cada um, dependendo do seu jeito, do que você gosta de fazer. Então, Matheus e Igor, se vocês quiserem seguir aí.
Eu posso continuar aqui. Bom, falando rapidamente aqui sobre a minha história, acho que como alguns ou muitos aqui, quando eu entrei na Poli, eu entrei em 2014, eu não fazia ideia do que eu queria fazer profissionalmente, né? Então, lá pro volta do terceiro, quarto ano, eu comecei a procurar algumas coisas e comecei a me interessar mais pelo mercado financeiro, porque por ser uma área que envolve vários setores, você não precisa se focar em só uma coisa específica, e acabei indo fazer estágio numa asset, numa gestora chamada Alaska, onde lá eu comecei a aprender mais coisas sobre o mercado financeiro e vi que era muito maior do que realmente do que eu imaginava. Que nem a Esther e o Vitor falaram, e a Luísa falaram, acho que um banco é um organismo gigante formado de várias áreas que acabam sendo diferentes. Então, eu acho que saber o que você quer desde a partida já te dá uma vantagem muito boa. Então, fiquei nessa gestora por mais ou menos aí 2 anos, até que eu tomei a decisão que eu queria ir para investment banking. E acho que, como vocês sabem, é difícil você, no último ano, eu estava no último ano, você conseguir, ali para formar, é difícil você conseguir uma vaga de estágio, porque eles pedem pelo menos um ano. E aí eu acabei tomando o mesmo rumo que o Vitor e fui fazer o trainee do Itaú BBA. Na época eu também sabia muito pouco, acho que diferente do Vitor, eu não fui atrás de algum grupo de extensão durante a poli, não fui atrás de me especializar mais, então acabei tendo que correr atrás ali, putz, na véspera das entrevistas. E então consegui passar no processo de treino de investment banking do Itaú BBA, eu e o Vitor, inclusive, e de novo nós dois juntos viemos para o JP Morgan em dezembro do ano passado. Então acho que qualquer coisa que a gente puder ajudar aí com vocês, a gente está super feliz em responder. A gente tem uma visão tanto de um banco americano, que é o JP Morgan, como de um banco local, que é o Itaú. Depois a gente pode comentar um pouquinho sobre as estratégias dos dois e o que diverge. Falando um pouco sobre o JP Morgan, acho que muitos falaram, realmente é um banco excepcional. Eu acho que desde o primeiro dia que você entra, você percebe que tem uma cultura muito solidária, as pessoas estão ali dispostas a te ajudar, estão dispostas a fazer com que você se sinta parte, se sinta bem. Eu acho que isso é muito importante. Parece que nem a Luísa falou, parece que é besteira, mas quando você está lá no dia a dia, você pega um dia estressante, faz muita diferença ter uma equipe que você se sinta muito confortável, tá? Falando sobre diversidade também, de novo, acho que realmente o banco tem várias iniciativas super positivas. Na nossa área também, acho que a gente tenta vir com sucesso mesclar o time muito bem. Claro que tem muito trabalho a ser feito, mas eu acho que o banco caminha muito bem nessa direção. E falando um pouco sobre a área, que o Vitor falou, né? A gente hoje trabalha com 3 produtos, que é fusões e aquisições. Então, quando uma empresa quer comprar outra, quando uma empresa quer ser vendida, geralmente eles procuram um banco de investimento para assessorar nesse processo. E também quando uma empresa quer captar dinheiro, né? Que é ou via dívida ou via equity. E aí, como vocês podem também estar vendo, tem muita coisa acontecendo no mercado. Então, acho que as oportunidades que estão aparecendo são muito legais. Acho que está todo mundo aprendendo bastante com, com o fluxo que está tendo no mercado brasileiro. E é isso. Vamos conversando aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente está feliz em responder. Boa, eu sigo. Então, eu me formei no meio do ano passado, me formei em engenharia civil. Eu não sei se isso acontece ainda na Poli, mas a civil tinha uma peculiaridade que a gente não podia estagiar fora da engenharia civil, que eles não assinavam. Eu imagino que outras áreas ainda tenham algo semelhante. Então, antes de ir para o mercado financeiro, eu fiz meus 2 estágios numa companhia de logística. E minha história é um pouco peculiar, assim, que eu tranquei meu terceiro e o quarto ano da Poli, eu fiquei 2 anos fora. E nesse tempo que eu fiquei fora, foi na época assim a engenharia civil não estava tão bem, eu já gostava do mercado financeiro e decidi que eu queria ir para a área, né? Então, a princípio, minhas escolhas seriam IB ou Private Equity. E como o pessoal falou, assim, acho que já falaram muito sobre o banco, o que a gente faz. Eu vou começar a entrar um pouquinho no tema de como se preparar, né? Eu acho que a primeira coisa aqui que é importante decidir é a área dentro do mercado financeiro que você quer seguir. Por 2 coisas aqui. Uma é o que você vai fazer pro resto da sua vida. Então, vão ter áreas que você vai ter trabalho extensivo durante o dia,
ou mesmo que não tenha, a chance de em 1, 2 anos separar e falar assim, putz, não é o que eu quero isso aqui. E você perdeu 2 anos. Então, esse é um ponto. E o segundo ponto é que, às vezes, o processo seletivo para cada uma dessas áreas pode ser diferente. Então, a Esther deu o exemplo que ela conseguiu aprender nos primeiros dias do estágio dela, o que é ótimo, mas, assim, dando um pouquinho da dura realidade aqui, por exemplo, no estágio de IB, tem que ter preparação, tá? Não só IB, como algumas outras áreas. Então, esse é um ponto que, assim, a gente da Poli se diferencia muito, que todo mundo reconhece a nossa capacidade de resolver problema, de se adaptar, aprender as coisas rápido, mas quando chega no final round de entrevista que tá entre a gente, ou um cara que sabe um pouco mais da área que você, sabe um pouco mais do produto do que você, sei lá, as coisas que o banco fez naquela área, naquele específico produto, ele pode ganhar uma vantagem que não é o que a gente quer. Então, assim, são nesses 2 pontos. Um para o futuro de vocês, que vocês vão fazer para o resto da vida, e outro já preparando no processo seletivo. Então, no meu caso, eu fiquei 2 anos fora, tranquei, estagiei 2 vezes em companhias de logística para conseguir o estágio obrigatório, e no meu último ano entrei no JP, entrei direto na área de M&A, né? A área de M&A nossa, ela não é exclusiva de fusões e aquisições, a gente trabalha muito completamente com o time de ICM. Então, todas essas ofertas que você está vendo que o JP Morgan participa aí, a gente também está junto, o time de M&A, tá? Não são áreas exclusivas, com produtos exclusivos. A gente que faz mais a área de valuation, posicionamento da companhia, a gente que faz. E estou lá desde o final de novembro de 2018, me efetivei em junho de 2019, e agora vou terminar, agora entrando no segundo ano de analista. Então, assim, eu acho que o mercado financeiro é isso. Primeira coisa, decidir o que vocês querem fazer. A Poli, a engenharia civil em si, eu imagino que as outras, com um pouquinho de exceção da produção, não tenham um background de finanças corporativas, de business tão grande. Então, como o pessoal comentou, esses grupos de extensão, o Poli Finance, tem um grupo de negócios agora também, é importante, nem que seja para fazer o curso introdutório para o mercado financeiro, e você corre atrás de outros cursos que a área que você escolheu possa demandar para o processo seletivo, mas tá atrás, assim, é um mercado competitivo, mas que recompensa se você gostar, estiver disposto a enfrentar o que a gente enfrenta. E no JP, tudo isso acaba sendo mais fácil por toda essa cultura, todo o time legal. Então, por mais que algum dia o trabalho possa ser muito extenso, o time está lá com você, as pessoas, a cultura, isso faz tudo ser bem mais fácil. Então, eu acho que no geral é isso. Vamos começar a abrir o Q&A aí, porque acho que tem bastante gente no chat. A gente pode ter um tempo legal aqui para tirar dúvida de todo mundo. Gente, eu acho que faltou eu falar para vocês um pouquinho sobre a minha história na Poli, né? Eu acho que a maioria dos meninos contou. Eu entrei na Poli na engenharia civil ambiental, e aí depois de um tempo eu troquei para o PMT, que eu achava que fazia um pouco mais sentido para mim. E quando eu estava meio nessa decisão de tipo, tá, mas o que eu vou fazer? Eu quero área técnica, eu quero consultoria, eu quero banco, o que eu quero fazer? Então, eu queria tentar um pouco de tudo. Então, por causa disso, eu fiz uma IC na área técnica, no PMT, que eu achei muito interessante, gostei bastante. E prestei um summer para todas as consultorias, e fiz um summer na McKinsey, foram alguns projetos bem legais, e de lá eu migrei direto para o JP. Meu estágio na McKinsey terminou em março, na primeira semana, semana dia 11 de março, sei lá. Na semana seguinte, eu fiz um onboarding no JP. Eu acho que eu queria ter essa visão de áreas diferentes, justamente pelo que o Igor falou, de que é muito importante você ter um pouco mais de noção do que você quer para você conseguir se direcionar na sua preparação, e também evitar aquele sentimento, assim, de tipo, putz, nossa, principalmente para quem às vezes está no final e fica um pouco meio perdido, assim, se você conseguir testar ou conhecer algumas outras coisas, perguntar, justamente vocês têm aqui várias pessoas, podem perguntar o que vocês quiserem, então eu quis testar um pouco de tudo, e aí por isso eu escolhi
ficar onde eu estou agora, que é a mesa, que eu estou achando muito legal. Aqui é bastante intenso, o dia a dia do mercado. Eu acho que talvez algumas pessoas devem ter ouvido falar, putz, 6 circuit breakers em 2020, um monte de coisa acontecendo. O dia a dia, às vezes, é bastante intenso, sim. O pessoal é bem compreensível com os nossos horários da poli, etc. E quando termina, a gente sai, às vezes a gente vai para jogar beach tênis, a gente sai para comer, fazemos várias coisas depois para relaxar também. E, bom, acho que é isso. Vamos dar uma olhadinha nas perguntas aqui e ver o que a gente pode ajudar vocês. Acho que eu vou pegar essa aqui, perguntando da diferença entre IB, Research e Sales, tá? Como eu falei para vocês, eu acabei trabalhando em Research também, tá? Dentro do banco, essas áreas, elas ficam separadas, tá? A gente tem uma série de regras de compliance, tá? Principalmente porque o IB lida com muita informação privilegiada, então normalmente você não pode conversar com essas áreas, né? Que é o Research e Sales, tá? Então, indo um por um aqui, eu vou explicar um pouquinho o que os três fazem e depois apontar, acho que, as principais diferenças, tá? O IB eu acho que a gente já passou um pouquinho por cima, mas assim, é uma atividade, né, de advisory, então você vai estar ajudando o seu cliente, tá? Seja sell side ou buy side, ou seja, né, se ele tiver na posição de compra de uma participação ou na venda da companhia, tá? E então você tem essa interação muito mais com o seu cliente e a companhia em si, tá? Então você tem essa interação com o CEO, CFO, diretores, board. A gente acaba, principalmente quando a gente já está num projeto ali, a gente acaba entrando realmente na rotina da companhia, ajudando eles em todas as decisões, fazendo análises, ajudando a fazer marketing da companhia, no caso de uma venda. Então, acho que na IB a nossa maior interação é com o cliente em si, é com a companhia, e a gente acaba ficando um pouquinho isolado das demais áreas, principalmente por conta de compliance, tá? Tanto que, normalmente, as áreas de IB ficam numa área separada do prédio, você não consegue entrar se não tiver o crachá do IB, enfim, a gente tem milhões de regras aí para garantir para os nossos clientes que a gente está sendo transparente e que não existe nenhum conflito de interesse, tá? O Research e o Sales, eles já estão num outro universo, tá? Eles estão no universo de equities, então é o pessoal que fica ali realmente ligado nas notícias, como tá no mercado de ações, enfim. O Research, ele acaba se especializando nas áreas, tá? É uma área que produz conhecimento para o banco e para o cliente, tá? Então, eu vou pegar aqui um exemplo específico lá da época de Merrill, que eu cobria varejo de bens de consumo, então eu cobria 25 empresas na América Latina, tá? E então a gente produziu uma série de relatórios, literalmente, se vocês já chegaram a ter acesso a algo desse tipo, né? Que a gente também tem competições aí entre as universidades e tudo mais que focam na construção de um report desse. Então, o research, você vai entrar, você vai se especializar de cara numa área e você vai estar no contexto de equities. Então, você vai ter que acompanhar o dia a dia da ação, da companhia, como estão vindo os resultados e a sua interação, quem é o seu cliente, né, não é mais a companhia. Você está produzindo material para os fundos, tá? Ou seja, para o buy side. Então, o seu dia a dia vai ser ali de conversar com as assets e com os fundos de investimento, tá? Esse vai ser seu dia a dia. Como júnior, obviamente, você vai ficar ali muito mais no Excel e pegando informação e tudo mais. Então, mas é uma área excelente para você aprender mais aí sobre setores, entender um pouquinho mais. Sales, como o nome já diz, é uma área totalmente comercial. Tá? Esses caras, sim, ficam no telefone ali o dia inteiro e conversando com as contas, né? Eles que são, de fato, ali os donos dos clientes, tá?
Então, eles acabam fazendo um pouco o meio de campo comercial, usam as informações que o research produz, né? Porque, por exemplo, se você é de uma asta, você recebeu o relatório do research, você vai ler, e aí você vai, né, talvez tomar uma decisão de compra de ação, ou você vai querer vender um papel. Então, também nessa, o sales vai interagir com você. Tá? Então, acho que são áreas com perfis bem diferentes. O sales é uma área muito comercial. Tá? O research é uma área um pouco bem mais de produção de conhecimento, então uma área, vamos dizer assim, um pouquinho mais acadêmica nesse sentido, tá? E o IB é realmente uma área bem de negócio que você acaba ali tendo bastante interação estratégica com a companhia e nem tanto com os fundos, tá? Isso aí, os fundos ficam com o pessoal de research e sales. Acho que dá para entrar em detalhe aqui e ficar meia hora explicando, mas em linhas gerais é isso. Quer responder alguma aí, Igor? Pode ser. A gente tenta ir na ordem aqui depois, Esther. Perguntaram o livro que você leu. Depois também, Luísa, tem aqui principais carreiras e áreas do mercado financeiro. Eu vou pegar uma que acho que calha eu responder, porque aconteceu comigo recentemente, tá? Que foi essa pergunta aqui do Ivan, se no JP tem oportunidade de trabalhar fora, trabalhar em outras unidades, como o USA ou o Canadá. O JP é completamente internacional, como a Luísa falou, e o incentivo à mobility aqui dentro é extremo. Assim, se você vê uma oportunidade, você acha que você se encaixa melhor em outra área, você pode ficar completamente à vontade para levantar, falar com seu manager, fazendo um bom trabalho na sua área atual. Lógico, a chance de você conseguir essa mudança é muito grande. E um exemplo específico aqui no IB, tá? Do nosso lado. O nosso time de M&A, ele cobre a América Latina inteira. Então, nós temos escritório nosso aqui do Brasil, eu, o Vitor e o Matheus sentamos no Brasil, mas tem escritório no Chile, no México, na Colômbia, e tem a base do time é centrada em Nova York. Então, grande parte dos seniors fica em Nova York, grande parte no Brasil e alguns outros nos países da América Latina. No JP, assim que você é efetivado, a gente tem um treinamento de 1 mês em Nova York, tá? Onde todos os analistas de IB do mundo, do JP Morgan, vão para lá, ficam 1 mês tendo esse treinamento. Os meninos estão tristes que esse ano, por causa do Covid, eles não foram, mas vão ter. E também nesse primeiro ano de analista, a gente tem um período em Nova York de 4 meses de rotation. Então, no meu caso, eu fiquei direto. Eu fiz o treinamento, fiquei 4 meses lá, trabalhando com o time de Nova York. Então, por mais que a gente sente em escritórios diferentes, a gente trabalha com a mesma coisa, cobre a América Latina igual. Claro, cada país foca um pouquinho mais nos seus deals internos, mas a cobertura é a Latinoamérica inteira. Mas isso não me impede, como eu falei, de, por exemplo, falar, puta, eu quero ir fazer asset no Canadá. Tá totalmente aberto a isso, assim, direto. A gente tem um portal aqui que a gente tem Mobility Opportunities, que a gente entra, vê o que está aberto no banco, o que pode acontecer. E, assim, chegou um dia que você decidiu falar, quero mudar. É só levantar a mão e conversar com o seu manager, ver se faz sentido para você, ver se faz sentido para a companhia, mas nunca vai ser algo que eles vão falar, não vai mudar e ponto. Você vai ficar e acabou. Isso não acontece. Eu acho que pegando um pouquinho o gancho do Igor, um dos pontos fortes do JP Morgan não é só o mobility externo, mas o mobility interno também, ele é super incentivado e de independentes áreas. Então, desde que você pode ser um estagiário, querer mudar, você pode ser um analista, você pode ser uma pessoa sênior, mudar, não tem problema nenhum. Isso também é até bem visto, assim, é bom para o banco você estar com uma pessoa na sua área que veio de uma outra área, então é muito comum a gente ver. Eu lembro de um caso na mesa de operação mesmo, eles acabaram convertendo um estagiário de tecnologia para a área do business mesmo. Então, assim, para a área isso é muito importante. Ter uma pessoa, faz muita diferença ter uma pessoa que trabalhou ali junto para o dia a dia. Então, eu mesmo dentro de RH tenho uma menina que ela já passou por recrutamento. Então, quando eu vou conversar com ela, ela me dá suporte em toda a parte uma parte mais burocrática do processo. Então, ela é fora da casinha, assim. Ela entende o que você precisa, realmente tem uma outra visão. Então, esse ponto de mobility, tanto externo quanto interno,
é super incentivado dentro do JP Morgan. Falando um pouquinho, deixa eu só pegar a pergunta. Quais seriam as áreas, né, também do banco? 1 milhão, assim, tem muitas áreas mesmo. Realmente, eu acho que o mercado financeiro, o ponto que a gente sempre gosta de trazer aqui, muita gente fala, putz, eu acho o mercado financeiro super legal, vou para IB. Então, assim, sendo muito sincera, isso é algo do meu dia a dia. A IB é uma das minhas vagas mais difíceis de fazer. Por quê? Porque uma das mais fáceis, mais difíceis, né? Porque todo mundo quer. Então, é bom e ruim, porque uma vaga tem 500 candidatos. Então, assim, se eu realmente perguntar quantas pessoas realmente sabem que é IB, querem a IB de verdade, putz, eu conto nos dedos. Então, é muito importante as pessoas buscarem fazer esse networking e buscar informação, fazer curso, e não só para se preparar para o processo seletivo, mas também para entender o que você quer. Ninguém é obrigado a saber exatamente o que eu quero fazer a minha vida inteira, né? Mas é bom ter noção, porque a gente está falando de JP Morgan, né? O processo é extremamente concorrido. A gente está falando de pessoas que se preparam para o processo. As pessoas estão concorrendo com você. Então, você está numa entrevista, o manager tá lá e fala, sabe o que é isso? Você fala, putz, eu não sei. E a pessoa do lado fala, não, eu sei, eu quero isso, eu estudei, eu fui atrás. Faz uma diferença na hora que você está contratando alguém. Então, é óbvio que ninguém é obrigado a ter 1 milhão de experiências, estágio, não tem que falar, não tem como pedir experiência, mas realmente saber o que quer ajuda muito no processo. E não só para o banco, né? Mas para vocês também. A gente sempre fala que uma entrevista é uma via de mão dupla, né? Então, o quanto não só a pessoa está te entrevistando, mas você também tem que entender se é isso que você quer fazer para sua vida, tá? Então, voltando um pouquinho para áreas, tem 1 milhão de áreas. Realmente, as áreas que são mais sexy, que a gente fala, realmente gira aí o IB, o DCM, CM, as áreas que envolvem banking, então um GCB, Global Corporate Banking, entra a mesa de operações, o research, e o wholesale payments também, que é uma área de pagamentos. Então, realmente, são as áreas aí que acabam tendo uma demanda maior e também por ter mais vagas, né? Acho que o pessoal conhecer um pouco mais. Mas são áreas que o pessoal tende a ir mais. E, assim, uma coisa que eu gostaria de falar é que o JP não, mas o mercado financeiro não é só front. Então, tem todo um mundo por trás do pessoal que está aí fazendo esses IPOs, essas fusões, tá comprando e vendendo. Existe um mundo gigantesco. Então, assim, às vezes o pessoal pensa muito, eu não sei se eu tenho perfil de mercado financeiro. Mas, assim, qual que é o seu perfil? O que você está buscando? Porque mesmo, por exemplo, eu estou no RH, mas eu tenho que saber o que está acontecendo no mercado financeiro, porque os meus clientes é o IB, é a mesa de operação, é o research. Eu tenho que saber o que está acontecendo para entrevistar alguém. Eu tenho que saber o que está acontecendo, o que a área está querendo, o que a área está buscando, como que eles funcionam para conseguir trazer a pessoa ideal. Então, mesmo sendo de RH, eu respiro mercado financeiro também. O legal, o jurídico, a mesma coisa. O compliance, a mesma coisa. Então, tem 1 milhão de áreas do banco, desculpa, né? Eu não vou te dar a resposta certa, né? A pessoa que me perguntou isso, do quantas áreas tem exatamente, mas só para mostrar que existe um mundo gigantesco que envolve todo o mercado e não é só o business, tá? Então, realmente, existe aí a tecnologia, existe o back-office, o middle office, e cada área dessas tem um perfil diferente. Então, se você, eu gostaria de trabalhar com o mercado financeiro, legal, agora é só pontuar em que áreas que realmente você se encontra fazendo. Tem muita gente que fala, eu tenho pavor de falar com um cliente. Então não sei se seria ideal você trabalhar realmente numa área que tem contato com o cliente. Às vezes faz sentido você para uma área mais analítica, mais back-office, e que envolve o mercado financeiro também. Então, só para explicar a gama gigantesca que a gente tem aí quando a gente fala em mercado financeiro. E até complementando um pouquinho a Luísa, acho que, bom, tem muito material na internet que consegue explicar. Se vocês forem no YouTube, vocês pegam um vídeo que ali em 5 minutos ele vai super resumir quais são as áreas, assim, uma coisa mais ilustrativa. Mas só para dar uma visão ali para quem está começando a ver isso, né? Acho que a principal divisão do mercado financeiro, quando você vai pensar em alguma coisa, é se você vai, então, para um buy side ou para um sell side. Tá? Então, buy side, o que é? Todo o grupo de fundos de investimento, assets e seus derivados. Então,
você vai trabalhar no lugar que é o dono do dinheiro, né? Mesmo, ou gerencia o dinheiro, né? E aí você está ali, então, vai trabalhar numa área de tomada de decisões e você é o dono do dinheiro. Então, você pode estar envolvido tanto compra de ações, seja compra de empresas, que um private equity faz, né, ou então uma série de outros ativos financeiros que você pode se envolver. Tá? Quando você olha para o sell side, é o pessoal que então está dando um conselho, né? Você está ajudando o cliente a chegar onde ele quer. Tá? E aí, dá para simplificar um pouquinho, isso pode ser isso normalmente é por meio de serviços ou produtos, vamos dizer assim, né? Então, o IB, por exemplo, está nesse contexto do sell side, né? A gente ajuda os clientes a seguirem a estratégia deles. O research também, mesma coisa para o sales, tá? Mas a gente também tem dentro do banco, por exemplo, áreas que oferecem os produtos do banco, tá? Então, o DCB que a Luísa falou para a gente, que a gente chama, não sei, de officers, eu acho, ou bankers, mas é o pessoal, então, que tem também o contato do dia a dia da empresa e oferece serviços do banco e produtos, então é o cara que vai estar ali quando precisar de algum empréstimo para linha de crédito, para ampliar a produção, enfim. É o cara que vai ter o dia a dia ali da empresa, vai ficar ali junto com o tesoureiro, com o CFO, ajudando o pessoal com os produtos e soluções do banco, tá? Então, essa é uma área bem grande, tá? Apesar de a gente não falar tanto também dela, essa é uma área bem grande em todos os bancos de atacado. No fundo, um banco de atacado nada mais é que um banco voltado para a atividade das empresas, né? Com empresas que faturam um valor relevante. Então, sendo bem simplista, assim, ele tem um trabalho análogo a que um gerente de conta de pessoa física tem, só que ele está num contexto muito mais complexo, né, e tomando decisões muito mais difíceis. Então, mas é muito análogo ali de você conseguir oferecer os produtos do banco para ajudar. Então, acho que assim, tem infinitas áreas, né, como a gente falou, mas só para tentar dar um caminho aí para você de onde vocês podem ir. De fato, se for pensar, tem as próprias áreas corporativas, então finanças, legal, RH, uma série de marketing. Então, assim, também tem áreas que todas as empresas, né, dentro do contexto do mercado financeiro. Então, tem bastante coisa aí para explorar. Eu vou responder algumas que eu vi aqui. A primeira é qual o nome do livro que eu comentei, que o meu chefe me passou para eu estudar, o meu manager, e que, assim, é o que a gente mais olha aqui no front, é o John Woo, Opções e Derivativos. Mandei no chat para vocês conseguirem pegar, espero que todo mundo tenha visto aí. É um livro muito bom, vale bastante a pena, ele fala sobre praticamente todos os produtos do mercado, desde opções e ele dá muitos exemplos para commodities, para renda fixa, também para todos os produtos. É um livro bem completo. Alguma outra pessoa perguntou aqui sobre o meu dia a dia na mesa. Bom, a gente, um pouco antes sobre isso, as pessoas falaram sobre mudança América para outros países, etc. Na mesa do JP, como a gente é muito internacional, a gente trabalha como América Latina. Então, a mobilidade daqui para outros países, principalmente para os Estados Unidos, é muito grande. Tem várias pessoas que eu trabalho o dia inteiro e elas estão fora. Eles operam o mercado brasileiro, México, Colômbia, Peru, vários países. E então essa mobilidade, desde que eu estou aqui, várias pessoas voltaram, mudaram de país. E também o que foi falado sobre mobilidade diária, essa pessoa que a Luísa comentou, que era uma pessoa de tech e hoje em dia está na mesa, é o Vitor, é uma pessoa que trabalha comigo no dia a dia e realmente faz muita diferença ele ter tido uma experiência com tech. Ele sabe muito sobre tudo que está por trás dos sistemas que a gente usa, então se você pensa em entrar e eventualmente ter uma mobilidade,
a gente tem muita abertura para isso, até na mesa, mesmo pensando que a gente tem produtos diferentes em toda a estrutura ali, desde o do back até o front. E falando sobre o meu dia a dia, hoje em dia eu estou cobrindo mais de uma área, mas a princípio o dia a dia da mesa, no geral, de manhã tem um morning call, que o pessoal de research passa para a gente alguns insights de mercado, de coisas que a gente precisa estar de olho, eventualmente, coisas que aconteceram que podem impactar aquilo que a gente está gerenciando, o nosso risco, principalmente. Então, existe a mesa proprietária e existe a mesa de cash, assim, digamos assim. Então, a gente tem que estar gerenciando coisas diferentes, então, por isso, a gente pode ter riscos diferentes a partir das movimentações de mercado. Então, esse morning call, essas informações que vêm de outras áreas do research para a gente, são muito importantes. E aí, o resto do dia é acompanhar o mercado e ver o que está acontecendo, se comunicar com os clientes, ver o que eles precisam, monitorar as nossas posições, gerenciar o risco, ter ideias de trades, então, ver o que está acontecendo. Então, sempre tem vários problemas, então, você tem uma posição, você precisa alugar ela para alguém, então você precisa precificar tudo isso, precificar todos os produtos para o cliente, fazer uma análise, tem toda a análise de mercado completa, daquilo que faz sentido para o JP, quais as nossas taxas, o que faz sentido para o cliente, mas principalmente a gente pensa muito em o que o cliente precisa, o que funciona para esse cara. Então, a gente temos, hoje em dia, vocês já devem ter ouvido falar sobre os quants, que estão crescendo muito. Então, um produto para um cliente quant, com certeza é muito diferente para um cliente de opções ou de outros setores, e por isso a gente tem que estar sempre analisando tanto o que está acontecendo com o cliente em específico, quais as necessidades dele, e o que está acontecendo no mercado no geral, não só do Brasil, mas da América Latina toda. Então, a gente acompanha notícia o tempo todo, tem sempre e-mail de gente dando informação, tipo, chegou essa notícia aqui, aconteceu tal coisa, o ministro da Economia falou isso, pode impactar, está movimentando o mercado. Então, tipo, teve uma movimentação, a gente precisa entender, liga para a galera, pesquisa, lê notícia, discute com o pessoal. Então, mais ou menos, o dia a dia é esse. Então, você tem que estar monitorando sempre o mercado, entendendo o que está acontecendo e pensando rápido para agir rápido em situações de risco de mercado. Então, o mercado está indo para essa direção e eu posso ter um risco de câmbio para essa outra. Então, você tem que entender muito bem a teoria, o que está acontecendo por trás daquilo. Então, para isso, você tem as notícias, você tem os especialistas, e aí você tem que se movimentar rápido para gerenciar aquele risco. Então, existem produtos muito diferentes, então fazer isso com opções é muito diferente de fazer isso num swap. Executar um aluguel é muito diferente de você operar commodities ou câmbio ou renda fixa, mas, num geral, como um todo, eu acho que essa é a visão. No final do dia tem o fechamento de mercado, que aí é onde fica mais intenso, porque é onde acontece muita coisa, mas eu acho que isso é a ideia como um todo. Tudo bem que você tem que pensar, se você estiver entrando como estagiário, você tem que pensar na sua disponibilidade de horário da poli. Então, eu normalmente tenho aula de manhã e eu chego à tarde para pegar o fechamento de mercado. Então, normalmente eu não pego a abertura, eu pego o fechamento. Então, se você tiver mais disponibilidade do período da tarde, você vem de manhã, vai pegar a abertura, que são outras questões e pode variar bastante. E na mesa em si, a gente se relaciona muito intensamente com algumas outras áreas que ficam muito juntas, muito próximas a nós. Então, por exemplo, tecnologia. A gente tem pessoas de tecnologia que ficam lá de plantão com a gente. Então, são pessoas que eles não são o front de opções ou de derivativos, mas eles sabem muito do que está acontecendo. Então, eles estão ali do nosso lado, teve um problema de alguma coisa, precisa aumentar um limite, alguma coisa relacionada, eles estão lá. Então, a gente
eles são tech, programam algumas coisas, gerenciam sistemas, mas eles também sabem como funciona o mercado. Então, é aquilo que a Luísa falou, de que você pode ter perfis diferentes e trabalhar ainda assim numa área que você, às vezes, não imaginava que você pudesse. Eu acho que é isso, um pouquinho. Respondi as perguntas que estavam para mim, espero que sim. Bom, deixa eu tentar pegar duas aqui que eu vi, tentar juntar uma na outra. A primeira é sobre certificação e a outra é como se preparar, tá? E aí o que eu vou falar aqui pode variar um pouco de área para área, mas acho que eu vou tentar focar um pouco mais lá do IB. Certificação, não precisa ter, apesar de ser um bom ponto de partida, tá? Eu acho que tanto um CPA 10, um CPA 20 já te dá uma boa base de como funciona o mercado financeiro, de quais são as áreas, um pouquinho de matemática financeira, alguns conceitos que vocês vão precisar mais para frente. Então, acho que é um bom ponto de partida. E aí, sobre como se preparar, eu acho que eu vou dividir um pouco entre, primeiro, o perfil que você está procurando, o perfil da área, se bate com o seu. Então, acho que a gente falou aqui, diversas áreas têm perfis diferentes, tem área que tem mais contato com o cliente, tem área que tem menos contato, tem área que é mais analítica, tem área que é menos analítica. E o segundo ponto é o ponto de conhecimento, tá? Então, acho que se eu pudesse separar o que funcionou para mim, então eu divido em cinco tópicos. Primeiro, que para a gente é mais fácil da poli, matemática financeira. Segundo, contabilidade. Acho que sempre quando você vai tratar com empresas, você tem que entender como elas funcionam e contabilidade é o básico para isso. Terceiro, finanças corporativas, que aí começa a entrar um pouco mais no dia a dia das empresas, como elas pensam, como elas tomam as decisões e por que elas tomam as decisões. Quarto, e aí já começa a ficar um pouco mais específico, valuation, que eu acho que tanto a área de research, como investment bank, M&A e CM são áreas que dependem bastante dessa visão. E um último ponto são atualidades. Então, não adianta você saber tudo isso que eu falei agora há pouco se você não souber o que estiver acontecendo no mundo. E essa, sinceramente, é a parte mais fácil. Acho que você tem que gostar se você quiser ir para o mercado financeiro. Como a Esther falou, ela tem que estar acompanhando notícia o dia inteiro. Então, acho que, às vezes, para a gente não é tão comum, mas criar o hábito, criar o gosto pela leitura, por estar sabendo o que está acontecendo. Eu acho que uma grande vantagem do mercado financeiro é essa. Você sempre está na vanguarda do que está acontecendo no mundo. Então, acho que se você realmente quer, acho que tenta procurar se informar mais. Acho que jornais, até hoje em dia em redes sociais já tem notícias que saem e fica muito fácil. Se alguém quiser complementar, Vitor. Só complementando o que o Matheus falou, sobre as questões das certificações, para a mesa, no caso, é necessário em alguns pontos, para a parte de derivativos. Como estagiário, normalmente não, porque o JP sabe que você não vai, normalmente as pessoas quando entram, elas não, normalmente como estagiário você já não vem com essa certificação, então as coisas que você vai estar realizando ali não vão precisar necessariamente, mas para o processo de finalizar o estágio para efetivação em diversas áreas é necessário. Então, no Office, você precisa normalmente de um PQO, que é específico para esses setores. Para a parte de sales, normalmente você vai precisar de um CPA, tem alguns níveis diferentes. Para a parte de proprietária da mesa, normalmente você não precisa. Então, na área que eu estou, principalmente que eu estou na mesa proprietária, que é de derivativos do JP, então eu não necessariamente preciso disso. Mas dos meus mentores que eu tive de mercado financeiro, eles sempre comentam que, apesar de não necessariamente você precisar dessa certificação, para você entender o mercado, muitas vezes é interessante você estudar por meio dessas certificações, porque existe muito conteúdo, umas apostilas muito completas, então você estudar para essa prova já vai te preparar bastante para conseguir ter uma visão base do mercado que normalmente a gente não tem na Poli. Eu sigo aqui. Tentar pegar alguma recorrente aí, que é o termo de carga horária no IB, né? Acho que tem duas. A primeira, uma do Pedro aqui também, que acho que é interessante responder. Qual que é o ano máximo de graduação, de que um estagiário é contratado, como funciona para quem fez intercâmbio? A questão do intercâmbio, Pedro, eu acredito que
todos vocês fizeram, sei lá, 1 ou 2 anos antes da formatura. Então, o que a gente procura aqui é alguém, em média, com 1 ano de estágio, tá? Aceitamos também com mais de 1 ano, para estagiar com mais de 1 ano. Na Poli, a gente entende que isso é difícil, como foi para a gente, no meu caso em específico. Em raros casos, pode ser que aconteça num período menor que 1 ano. Como, por exemplo, a gente pode falar no final agora, mas a gente está com vaga aberta para a formatura de julho do ano que vem, que não vai dar 1 ano, né? Mas dá próximo disso. Agora a questão do IB aqui. O começo da carreira é muito puxada, mas vale super a pena quando você gosta do que faz e não pensa em remuneração. Acho que as 2 primeiras frases aqui são perfeitas. Assim, é puxada, tá? Assim, o time do JP tem uma consciência grande do estagiário, então quando você falar para a gente, tipo, e no meu caso eu falava também, claro, tô em semana de prova, preciso entregar trabalho, tá difícil, a gente entende isso, mas é uma área que demanda um tempinho legal. Só que isso é totalmente recompensado porque o nível de crescimento que você tem é absurdo. Então eu estagiei mais ou menos 1 ano, estou fechando o primeiro ano de analista agora, e assim, a pessoa que eu comecei a trabalhar, a pessoa que eu sou agora, assim, é uma disparidade absurda. O crescimento é absurdo aqui. Em questão de gostar do que eu faço, e aí também já tirando um link aqui da motivação, que perguntaram o que eu acordo para trabalhar, a motivação que eu tenho. No JP, assim, a gente tem, juntando o JP com a área de IB, né, a gente participa das transações que mudam a economia do país. Tá? Então, eu vou dar o meu caso, por exemplo, eu fui o analista que participou do lado do JP, do IPO e do follow-on da XP. Então, tipo, o mercado financeiro aí de bancos, a XP tem grandes chances de revolucionar tudo, está mudando tudo. E no futuro, se isso acontecer, puta, fui eu que sentei e fiz o IPO dos caras como analista do JP, entendeu? Isso é uma coisa. Como estagiário, participei em coisa da Petrobras, trabalhei em coisa da Stone. Como analista, já fiz uma transação de M&A com a Caixa, distribuição de seguros pela Caixa. E isso, assim, só o que eu fiz. Nossos júniores, nós temos, tipo, 10, 15 júniores. Então, assim, é isso de você trabalhar. Por mais que você tenha uma carga horária grande, mas você trabalhar em coisas que moldam a economia do país que você está vivendo, dá um gás a mais para você fazer. É muito bom. E aliado ao time que a gente tem, que, assim, é completamente parceiro. Assim, a gente é muito amigo, não tem essa. Estagiário, quando quiser, pergunta para todo mundo. Pode estar atolado de coisa para fazer, vai parar, vai ajudar, vai ensinar. E por isso. Agora, a questão de remuneração, não pensa logo de cara em remuneração, aí eu já não sei, porque, assim, tem pessoas que claramente vão para o mercado financeiro pensando em remuneração. E falando a verdade aqui, assim, vai ser difícil você ser efetivado, você sair da faculdade no primeiro ano, vai ser difícil você ter um colega de faculdade que vai ter uma remuneração melhor que a sua se você trabalhar em IB, tá? Sendo sincero aqui. Então, é algo que você realmente se esforça, você trabalha muito, você aprende, evolui muito, você trabalha em umas coisas que são extremamente grandes e importantes para a realidade do seu país, no caso do JP saindo do Brasil, inclusive, e a remuneração é boa. Então, colocando na balança aí, a gente gosta e a gente está aqui fazendo parte desse dia a dia. Até complementando um pouquinho o Igor, acho, nesse ponto, cara, se você não... A nossa rotina é bem puxada, né? Então, em termos de hora e de pressão. Então, assim, se você não gostar, se você realmente não se identificar com o que você está fazendo, cara, não vale a pena e você vai acabar saindo. Então, é isso que a gente fala de tentar entender bem a área. Porque, às vezes, você, sei lá, se preparou, tal, passou na entrevista, mas, no fundo, você deveria estar em outra área que se encaixa melhor com a sua personalidade, com o seu jeito de pensar e tudo mais. Então, assim, é muito sobre realmente pesquisar um pouco sobre as áreas e entender ali o que faz sentido, tá? Que nem a Esther tem, com certeza, uma rotina, assim, em termos de horas menor, só que é extremamente intensa em fluxo de informação, notícia, decisão rápida, né? Então, assim, as personalidades, o jeito que você gosta de trabalhar vai influenciar muito nessa sua decisão. Eu, particularmente, já passei, né, por
até por uma companhia que foi a PG, depois do Research, e agora na IB. Eu realmente me identifiquei com a rotina. É muito puxado, realmente, mas é isso que o Igor falou, a gente está sempre envolvido em coisas super interessantes. Cada projeto que você pega, você aprende muito, assim, é um absurdo. Tem muito uma parte de negociação, que eu particularmente acho demais, assim, ou realmente ali quando você já está assim, caminhando mais para o final de um M&A, você presencia assim, conversas super bacanas. Então, é isso, é muito de realmente de ver o que faz sentido para você e se preparando. Eu acho que, como o Igor falou, a IB acaba exigindo mais, acho que todos os bancos pedem um pouquinho mais ali na entrevista, então tem que saber matemática financeira, contabilidade, um pouquinho de valuation, mas nada de outro mundo e, sinceramente, as matérias que a gente tem na Poli, esses 3 assuntos que eu citei, são muito fáceis, tá? Então, contabilidade básica, essas coisas, tenho certeza que o pessoal da Poli aprende super rápido, tá? Ninguém vai ter dificuldade com isso. É questão de realmente, quando você começar a se preparar, você vai sentir se você gosta daquilo ou não. Se você começar a ler sobre empresa, a ver balanço, tentar entender e aqui você achar a coisa mais chata do mundo, não vai trabalhar com isso. Então, o próprio processo de se preparar ajuda a tomar essa decisão também. Então, independente se a sua carreira, né, exige ou não ali uma preparação, se tiver tempo, né, vale super a pena tentar se preparar e conhecer um pouquinho mais. Enfim, não sei se o pessoal também quer complementar, se a gente já pulou para a próxima. Acho que deixa eu só dar uma visão um pouco mais positiva aqui. Acho que talvez vocês assustaram muito o pessoal. Então, sim, que nem o Igor e o Vitor falaram, é uma área bem puxada, mas também é uma área onde tem muita comunicação, tá? Então, acho que tem esse mito de que o IB é um monstro, e todo mundo ouviu um caso de alguém que, cara, perdeu algum evento importante, alguém que deixou de fazer alguma coisa importante porque tinha que trabalhar. E acontece, como acontece em outras áreas, mas acho que uma coisa muito importante é a comunicação, tá? A gente tem prazos que são apertados, trabalho sob pressão, mas no final do dia são pessoas. Então, se você por acaso tiver alguma coisa que você puder, que você quer muito fazer aquilo lá, assim, cara, preciso sair, preciso ter um compromisso, ter um aniversário. Assim, ninguém aqui é malvado, ninguém vai querer que você não chegue lá, entendeu? Acho que uma frase que a gente fala bastante aqui não é uma corrida de 100 metros, isso aqui é uma maratona. Uma maratona que dura 3, 5, 10, 20 anos. E todo mundo quer que você consiga competir nessa maratona. Todo mundo quer que você seja o mais saudável possível. Então, acho que é bem importante ter a comunicação. Eu acho que complementando um pouco o que os meninos falaram do diferencial do IB um pouco para a mesa, é que, assim, principalmente pensando no dia a dia do front, até das outras áreas conectadas, que são o back, tecnologia, o middle, assim, fechou o mercado, fechou o mercado. Se você perdeu $1 bilhão, se você ganhou $1 bilhão, fechou o mercado, fechou o mercado. Então, assim, o mercado fecha atualmente fuso horário 5 horas, então, assim, começa a fazer o leilão de fechamento de 5 horas, 7 horas, entendeu? Acabou, então normalmente você vai estar indo para cá, dependendo do que você está fazendo, da análise que você quer fazer, do que você quer se dedicar às vezes, pensando, beleza, eu fiz isso, mas eu quero pensar numa estratégia aqui, quero ficar até mais tarde, beleza. Mas fechou o mercado, então eu acho que esse é um diferencial um pouco, pensando nisso que os meninos falaram de carga horária, de que isso para mim é umas coisas que eu valorizo bastante, de que eu posso ir para casa e ficar, assim, tranquila. E pensando numa pergunta que me mandaram aqui, que é qual a minha visão entre consultoria e mercado financeiro e o que me levou aí para o JP, eu acho que, para mim,
como os meninos falaram, o dia a dia é muito intenso. Então, quando você está lá, o mercado está movimentando, você tem que pensar rápido, você vai estar com pressão, você vai estar com 3 clientes pedindo uma coisa, 7 pessoas pedindo outra, você vai ter que estar pensando em todas, você vai estar executando um trade de petro com um cara em Londres, outro cara em Nova York, outro cara da sua mesa correlata, e você vai ter que saber que você não pode mandar o preço de um para o outro, misturar tudo, porque senão, nossa, deu um caos. Então, você tem que estar com muita concentração ao longo do dia, e é bastante intenso isso, mas deu um horário, fechou o mercado, a gente consegue resolver. Eu acho que o time é muito unido, assim, a gente se comunica muito bem, e eu acho que, pensando até numa pergunta que fizeram aí sobre como se preparar, se a sua ideia é ir para o front, ir para a parte de mesa, eu acho que comunicação é uma habilidade que você precisa ter, e que você precisa treinar ao longo do tempo. Porque se você estiver na mesa, vão ter várias pessoas fazendo trades diferentes, 1000 coisas acontecendo, e você falar assim, falar uma coisa que a outra pessoa não conseguir entender, putz, já executou diferente, já gerou um risco, já deu problema, entendeu? A gente já vai ter que pensar em muitas outras coisas. Então, você precisa saber se comunicar com as pessoas que estão do seu lado. E isso, a gente fica se comunicando o dia inteiro. Então, assim, eu tô vendo tanto de tela, eu tô pensando em tanto, eu calculei e deu tanto, outra pessoa, putz, eu calculei e deu diferente. Então, essa skill de comunicação, eu acho que é uma coisa importante. O pessoal aqui sabe que não existe ainda uma faculdade de trading que te prepara para um middle office, para um back office, para um front, mas, então, eles vão exigir de você coisas diferentes, essas outras habilidades que vão ser muito necessárias para o seu dia a dia, sabe? Eu acho que, finalizando aquela primeira pergunta que eu comentei sobre consultoria versus mercado financeiro, eu acho que pensando na parte de derivativos e mesa e consultoria são, assim, muito diferentes. As propostas são realmente muito diferentes. Aqui, na mesa, você vai estar executando mercados da América Latina. Na consultoria, você pode ter N projetos. Você pode estar trabalhando numa startup, numa multinacional ou numa empresa governamental. Então, são propostas de trabalho bastante diferentes, em que você vai desenvolver projetos, você vai oferecer produtos, eu acho, e oferecer soluções para o cliente de uma forma muito diferente. O dia a dia também é bastante intenso, mas é um pouco diferente da ideia da mesa de que, poxa, você tem um horário, a bolsa abre aqui, fecha aqui, e é isso. Então, na consultoria, você tem um pouco mais essa flexibilidade de horário, e são necessários outros tipos de habilidades e conhecimentos. Na mesa, você precisa de conhecimento de mercado, e em consultoria, você pode acabar caindo num projeto de uma startup que está oferecendo um produto novo de mercado que ninguém não conhece ainda, um mercado farmacêutico que você vai ter que aprender ali na hora. Então, é um pouco diferente esses dois mundos. Eu escolhi o JP porque eu achei que fazia mais sentido com o meu perfil, com a minha personalidade, com o que eu gostava de fazer. Eu tenho uma interação muito boa com o meu time, a gente sai para jogar beach tênis depois, a gente ri o dia inteiro, a gente interage muito bem. Agora, a gente não consegue, né, com a pandemia, mas eu acho que isso para mim é muito legal, a gente está muito próximo um do outro, eu gosto bastante disso, de ter essa conexão com eles. Eu acho que em consultoria você varia um pouco de projeto, então em cada momento você vai estar com um time diferente e você precisa ter essa facilidade de adaptação. Eu acho que é um pouco isso. Respondi a pergunta? Espero que sim. E até aproveitando a explicação da Esther, acho que para passar a visão aqui de IB versus consultoria, né, como é a visão. Eu acho que o IB tem várias semelhanças com consultoria, tá? Para começar, os dois são advisors, né? Então, ambos estão dando um conselho, estão trabalhando junto com a companhia para ajudar ela a chegar em algum ponto, né? Tomar algum tipo de decisão, tá? Os próprios materiais, tem alguns materiais que são parecidos, que a gente prepara, muitas análises, tá? Eu acho que a diferença, e também até voltando ao assunto da carga horária, consultoria também
acaba variando bastante com o projeto que você pegou, mas dependendo também tem carga horária bem puxada. Tá? Então, qual que é a diferença? Na consultoria você fica focado em um projeto. Você entra no time, você vai ficar ali de 3 a 6 meses em um projeto e você vai ficar só naquilo, fazer aquele projeto e vai mudando, né, com ali de 6 em 6 meses, 3 em 3, depende de que tipo de projeto você pegar. No IB não, você está ali em vários projetos ao mesmo tempo, tá? Então, a gente acaba se dividindo aí entre os times qual que é a tarefa de cada um, mas normalmente você fica em diversos projetos, tá? E aí projeto pode ser uma execução, ou seja, você já tem um mandato e está ajudando o cliente, ou você pode também estar fazendo um projeto que a gente chama de interno, um projeto de marketing, que é você fazendo um pitch para passar uma ideia para um cliente, fazer algum tipo de proposta, tá? Então, que coisas que a consultoria também faz, esse tipo de material de marketing. Então, acho que a grande diferença é o número de projetos que você vai lidar. Acho que no IB você acaba tendo uma exposição a um número de setores e projetos, empresas muito grande, que você está envolvido em vários projetos ao mesmo tempo. E eu acho que em termos de carreira, ambos funcionam bem parecido, né? Acho que todo ano você vai tendo uma evolução. Acho que aqui no IB, até para passar essa parte que a gente não chegou a comentar, mas hoje no JP você tem, depois que você faz seu estágio, você é efetivado, você tem hoje 2 anos de analista estagiário com a possibilidade de virar associate, que foi uma coisa que mudou no IB, a maioria dos bancos tem 3 anos, então acho que hoje isso é uma vantagem super bacana do JP de dar essa oportunidade de que se você estiver indo bem, você consegue virar associate em 2 anos. Em associate também, você vai ficar 3 anos de associate, depois disso você vai virar um VP, depois de VP você vira um AD, que é um Executive Director, e depois um Managing Director. Tá? Essas 2 últimas posições podem levar bastante tempo, dado que você já é uma pessoa bem senior, e, enfim, você meio que chega, MD é o último, assim, dentro da área, né? Então, ali o que acontece é que você acaba ganhando cargos de importância do banco, você começa a ganhar coberturas, começa a ser head de M&A ou do IB como um todo. Então, ali, seu cargo, né, sua função se mantém, mas você vai meio que ampliando a sua área de influência. Então, esse avanço na carreira, acho que é bem parecido aí com consultoria, né, que também é bem quadradinho, né, tem meio que os steps aí que você vai passando, então você tem uma previsibilidade grande aí. Acho que tem a questão do MBA, né, que no IB não é necessário, mas até você consegue se planejar e ir, então, assim, não é algo obrigatório, fica a seu cargo se você quer sair. Geralmente quem sai acaba meio que já fazendo algo para deixar as portas abertas, ou então, normalmente é fora, você vai provavelmente para os Estados Unidos, então você acaba, às vezes, ficando no escritório de lá, tá? Você acaba fazendo um summer lá da MBA e fica por lá mesmo. Então, depende muito. A questão da MBA fica bem flexível aí. E a remuneração é boa, então você consegue se planejar financeiramente para ter o seu MBA com tranquilidade. Eu acho que, Ô, Matheus. só pegando aqui, finalizando, acho que acho que na Poli, principalmente, tem uma cultura bem forte de consultoria. Acho que elas fazem um trabalho bem forte nesse sentido de estar lá todo ano, tentando selecionar os politécnicos. E eu acho que tanto a consultoria como a IB, elas são bem boas porque primeiro, elas têm vários setores, então elas olham para todas as indústrias, bancos, varejo, consumo, petrolíferas, e o que é bem parecido no mercado financeiro. Acho que muda um pouquinho é o tipo de problema que você vai resolver. Nos dois você vai estar resolvendo problemas, mas acho que na consultoria você vai estar resolvendo mais um problema operacional ou de estratégia, enquanto que no mercado financeiro você vai estar ajudando a empresa a conseguir realizar aquela estratégia. Você ia falar alguma coisa, Igor? Não, tá perfeito. Eu ia só falar, achei que você ia entrar na resposta aqui da diferença de asset e IB, mas eu acho que a Marta levantou a mão no começo do Zoom, porque queria ver se ela tem uma pergunta, porque senão a gente vai acabar a reunião e não vai responder a pergunta dela. Não sei se levantou acidentalmente também, mas
Vamos dar uns minutos aí se ela quiser aparecer. Não. Acho que foi. Tava bem no começo, acho que teria mandado. Tá, então boa. Vamos tocar. Posso pegar essa aqui então Pode falar, Vitor. Não, só aproveitando que a gente está falando de termos de carreira da IB, tem essa pergunta aqui de efetivação, tá? O IB do JP é bem claro nisso, que a gente só contrata quem a gente quer efetivar, tá? As nossas classes de analistas são normalmente de 3 pessoas, tá? Então, hoje a gente está com uma estagiária e com 2 vagas possíveis, tá? E realmente a gente só contrata um número de pessoas que a gente possa efetivar 100% delas no final do ano. Então, se você for bem, pode ter certeza que no JP você vai ser efetivado, tá? O JP é totalmente contra contratar um monte de estagiário e no final ali vira uma situação super complicada. Então, a gente realmente traz para o time quem a gente quer que seja efetivado e durante esse período de estágio o pessoal, né, tenta passar aí ao máximo, porque no futuro é a pessoa que vai estar trabalhando com você aí, vai estar no seu time. Então, acho que isso é um diferencial muito grande. Acho que até no IB eu acho que tem bastante valor isso que chega no final ali de estágio com a situação delicada. Complementando um pouquinho sobre o Vitor, dando uma visão mais do JP Morgan em si, quando o pessoal faz essa pergunta de efetivação para a gente joga muito para um outro lado de não qual é a taxa de efetivação e sim quantos estagiários foram efetivados, assim, né, das áreas, porque quando a gente pensa em taxa de efetivação, tem várias variáveis, né? Tem estagiários que saem, estagiários que mudam de área, tem estagiários que saem para fazer intercâmbio. Então, só para vocês terem uma ideia, 75% das vagas do ano passado de analistas foram fechadas com estagiários. Um dos motivos pelo qual a gente não tem programa de trainee é a questão de valorizar os estagiários. A gente perde tempo, né, desenvolvendo todo mundo, fazendo com que eles façam treinamentos, com que eles vivem um dia a dia. Realmente, o estagiário é tratado como um funcionário no banco, não tem estagiário ali, então ele vai fazer trabalho de estagiário. Não tem isso no JP Morgan. Então, acho que esse é um ponto que vale super ressaltar. Mas é claro que isso depende muito do momento da área, isso vai muito de cada área. Tem momento de cada área, momento do mercado também influencia bastante. Mas, no geral, assim, o JP tem olhos muito... Eles valorizam muito estagiários, e isso globalmente falando, né? E também, eu acho que vale muito ressaltar que os estagiários, eles têm aí um plano de desenvolvimento também super legal lá dentro. Acho que eu vou só pegar as perguntinhas de RH aqui. Alguém perguntou sobre o quadrimestral. Sim, a gente contrata. Sobre a questão da data de graduação, pelo menos o IB ele abre para 1 ano, mas, no geral, as áreas 1 ano e meio é o ideal. Eu sei que muitas áreas da Poli acabam não funcionando, mas a questão da data de graduação é muito para cada área. Então, por exemplo, no Research, normalmente eles tendem a pegar alguém que fica pelo menos 1 ano e meio. Vai muito, muito, muito da dinâmica de cada área, tá? Então, não necessariamente, porque eu tenho 1 ano de estágio, que eu consigo concorrer a todas as vagas. São algumas vagas específicas que liberam 1 ano e algumas vagas que falam, putz, pelo menos eu preciso de 1 ano e meio estagiário aqui na minha área, tá? E a gente vai abrir o programa de estágio daqui a 2 semanas. O JP tem 3 programas de estágio ao ano, 3 ciclos para início de trabalho em março, julho e novembro. O ciclo de julho a gente atrasou, né, um pouquinho por causa da pandemia. A gente já está começando os trabalhos para o ciclo de novembro. Então, daqui a umas 2 semanas a gente já vai liberar aí para as universidades. A gente tem um contato muito legal com a Poli para divulgar o programa de estágio. A gente ainda não sabe exatamente quais vagas vão abrir, mas fica em torno de 30, 40 vagas por ciclo do banco inteiro. Então, uma das coisas muito legais que eu gosto muito de falar sobre o programa de estágio do JP, a gente tem, uma das fases é um jogo de inteligência artificial,
Então, uns 2 anos atrás, todos os júniors do banco do mundo inteiro tiveram que fazer esse jogo. É um jogo, é tudo gamificado, 15 minutos, e ele faz o match do candidato nas áreas. Então, eles pegaram como, por exemplo, tem o IB. Então, os júniors do IB fizeram todo esse game e eles pegaram todas as informações, principalmente dos top performers da área, e criaram com essa base de dados um algoritmo que mostra qual área, assim, qual é o tier da pessoa para essa área. Então, esse game, ele, de maneira alguma, ele exclui alguém do processo, mas é uma ferramenta a mais que a gente usa para conseguir fazer o match dos candidatos nas áreas. Sim, o jogo é disponível para todo mundo fazer e ele basicamente é atrelado às vagas. Então, quando você estiver se inscrevendo em alguma vaga, você vai lá e você faz o joguinho. É a fase da candidatura. E ele também tá aberto no site para fazer, tá? Então, é super bom, super importante e é legal para você conseguir ver no perfil de soft skills aonde você se encaixaria de uma maneira mais assertiva. Eu acho que do meu lado, acho que mais de RH é isso, né? Então, para finalizar aqui, eu acho que pensando em processo seletivo, falando sobre a mesa, sobre como se preparar, eu acho que o pessoal do JP entende que você não vai ter essa preparação no detalhe na faculdade, mas eles se preocupam em você estar interessado, em estar disposto a aprender, estar disposto a se dedicar. Eu acho que isso é o mais importante, e algumas skills diferentes, e principalmente, como eu falei, comunicação, eu acho que isso é um diferencial muito bom para essa área, para você poder saber transmitir o que você está pensando, porque na hora, quando estiver acontecendo muita coisa, isso é bastante relevante. E para finalizar aqui, eu acho que falando sobre uma pergunta bem legal que fizeram para a gente, sobre a nossa motivação para levantar e para o JP, eu acho que, assim, muito do que a gente falou é sobre você se conhecer, entender o seu perfil. O mercado financeiro, ele é muito amplo, tem milhões de áreas diferentes, e em cada área você tem particularidades, e eu acho que isso, eu acho que eu entendi porque eu gostava dessa área, e a minha motivação tem muito a ver com a pessoa que eu sinto que eu sou, e eu acho que, para mim, eu gosto muito de sentir que eu vou hoje para o trabalho, eu não sei o que vai acontecer, mas vai acontecer muita coisa. E sempre acontece muita coisa. Assim, eu saio daqui na sexta-feira, segunda-feira, eu vou chegar lá e falar assim, meu, o que pode acontecer no mercado hoje, entendeu? Muita coisa. E um dia é sempre muito diferente do outro. Então, surge um problema, você não vai resolver esse problema daqui 3 dias, você não vai resolver esse problema daqui uma semana, você vai resolver esse problema hoje. E eu acho isso muito legal, você ter essa dinâmica muito grande. Eu acho que isso tem a ver comigo, e é por isso que eu gosto muito da minha área. Eu acho que essa é a minha motivação, pensar, tipo assim, cara, o que eu vou tirar da cartola hoje, o que eu vou aprender hoje, principalmente porque eu ainda estou nessa fase muito de aprender muito do mercado e da teoria, e eu acho que para mim, no momento, essa é uma motivação muito grande. E, bom, galera, os meninos vão terminar finalizando a parte deles, mas se vocês quiserem me adicionar no LinkedIn, disponibilizar meu e-mail aqui, se alguém quiser perguntar alguma coisa mais específica, tiver dúvidas, estou à disposição de vocês. Acho que do meu lado também super aberto aí, se alguém quiser me adicionar. Acho que ficaram algumas perguntas aí que a gente não conseguiu responder dado tempo, mas rede social, LinkedIn, e-mail, a gente fica à disposição aí para conversar mais. Acho que também entrando nesse ponto que a Esther comentou de motivação, acho que é um ponto muito bom que ela falou, que você nunca sabe o que vai acontecer, e acho que no meu caso também eu tenho isso, que é a curiosidade. Então, você chegar de manhã e falar assim, putz, hoje eu vou trabalhar, mas eu não sei com o quê. Então, acho que isso é legal, depende do perfil, mas para mim é uma coisa que me motiva bastante. Que 5, 10 anos, é claro que isso não vem do dia para a noite, mas é sempre bom você ter na sua cabeça isso, e isso é o que vai te guiar nos momentos difíceis. Então, pessoal, obrigado aí pelo papo, foi um prazer estar aqui com vocês, e qualquer coisa, estamos à disposição.
eu posso também finalizar aqui do nosso lado. Eu acho que, João, não sei se você tem um mailing da galera que se inscreveu, que se participou aqui, se você tem esse controle, se quiser também fica à vontade para compartilhar nosso e-mail com o pessoal. LinkedIn, a gente está aberto. A Luísa mencionou os ciclos do estágio do JP Morgan, tá? Mas que fique claro aqui que o IB a gente já está contratando, já está no processo interno para o quanto antes, tá? Que a gente está com essa oportunidade aberta. Então, fiquem à vontade para mandar currículo, para tirar dúvida, perguntar mais sobre a área, qualquer outra pergunta que vocês possam ter, a gente está à disposição. E completando assim um overall rápido do que precisa saber, o que a gente espera que saibam de uma vaga de estagiário de IB. Então, finanças corporativas, entender os demonstrativos, como eles se conversam, mercado de capitais, entender o que é um IPO, um follow-on, uma oferta primária ou secundária, e um pouquinho de valuation, tá? Um pouquinho de múltiplos, um pouquinho de DCF, o que vocês conseguirem trazer para a mesa vai ser válido. E como o Matheus mencionou antes, saber o que está acontecendo no mercado, as atividades que estão acontecendo, coisa de macroeconomia, e entender o banco também, saber um pouquinho o que a gente é, não só para preparar vocês, mas para ver se é o que vocês realmente querem. Acho difícil não, dada a nossa cultura, tudo que a gente tem de positivo que o JP faz, mas acho que é isso. Essas são as dicas para vocês. E corram atrás. Esse mercado financeiro realmente não é algo que a gente tem na grade curricular usual da Poli, e a gente tem que fazer esse esforcinho a mais aí. Mas agradeço todo mundo. Manda bala, Vitão. Boa, não, do meu lado também, só queria agradecer o tempo de vocês, tá? Espero que a gente tenha conseguido ajudar vocês aí a tomar um pouco de decisão. Também, do meu lado, fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Acho que o pessoal que está organizando consegue também dar um help nisso. E sobre o que o Igor falou, acho que é o que a IB espera ali de mais ou menos as entrevistas, né, que a gente vai perguntar. As entrevistas de IB geralmente são bem parecidas entre elas, tá, em termos de o que vão cobrar. Mas falando rapidamente aqui, acho que as minhas, eu entrei recentemente no JP, as minhas entrevistas realmente você já sente a diferença do lugar, assim, foram entrevistas muito bacanas, você já vai tendo um contato realmente com a pessoa, pode perguntar tanto, né, do banco como perguntam de você. Então, durante as entrevistas você pode ter certeza que se você não entrou no JP, a gente vai mudando a sua ideia, que as conversas são super bacanas mesmo, tá? Então, de novo, pessoal, acho que todo o time aí está super à disposição e espero que a gente tenha mais eventos aí para ter mais conversas dessas. Só finalizando, eu gostaria de agradecer a todo mundo, né? A gente passou um pouquinho do tempo, né, Vitor? Né, João? Desculpa. E realmente a gente está super aberto para qualquer dúvida, LinkedIn, fiquem à vontade e a gente se encontra aí. O mercado é muito pequeno, a gente vai se encontrar com certeza. Obrigada. Eu queria agradecer ao Matheus, ao Igor, ao Vitor e à Esther, e em especial a Luísa por idealizar isso com a gente. Acho que o papo foi muito bom, muito positivo para os alunos. Conseguiram trazer uns insights aí para eles tomarem as melhores decisões. Finalizando a semana, foi um prazer, muito obrigado, gente. Boa noite e é isso. Obrigado. Valeu. Obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.